Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso webinar de vendas da NX. O pessoal já está se conectando aqui conosco. Olha só, o Alexandre, a Carol, o Daniele, o Igor, o Leandro, o Matheus. Sejam bem-vindos, pessoal. Como é costume nosso, todo começo de webinar a gente manda um oi aqui no nosso chat, dizendo a cidade de onde vocês estão falando e qual que é a profissão de vocês. Se vocês são fundadores, empresários, CEOs, para a gente se conhecer, começar a fazer um networking aqui também. Em alguns minutos o Regis já conecta com a gente para falar sobre arquétipos de vendas, um tema super interessante. Então vão conectando, vão dizendo aqui para gente de onde vocês falam, para a gente conhecer um pouco mais de vocês. E a gente já começa daqui a pouquinho. O pessoal está conectando aqui conosco. O Regis daqui a pouco também já entra aqui com a gente online. Se alguém tiver com problema de utilizar o chat e puder mandar uma reação aqui para mim, na parte de baixo do Zoom, a gente tem ali as ferramentas. Se alguém tiver com problema no uso do chat, manda uma reação que a gente vai tentar entender aqui se tem alguma limitação técnica. Ó, tá chegando aqui, então tá com probleminha. A gente já vai entender aqui o que está acontecendo, porque é pelo chat que a gente manda as perguntas também, que o Regis vai respondendo depois. Acho que agora mandei aqui uma mensagem para vocês, o nosso chat já deve estar ativado para que vocês conversem aqui conosco. Ó, já estou tendo uns retornos aqui, acho que tá tudo certo. Só mais um minutinho e o Regis já conecta aqui conosco, pessoal. Seja bem-vindo, Regis. Boa tarde. Oi, Ingrid, Oi, oi. Bem-vindo. tá me ouvindo bem? Sim, te ouvimos. Boa tarde a todos, tudo bem? Primeiro, boa tarde para Ingrid, agora boa tarde para todos aqui. Temos gente do Brasil inteiro, isso mesmo, Ingrid? Isso mesmo. O pessoal aqui de Minas, que legal. Todo mundo pronto para saber e entender dos arquétipos, Regis. Vamos lá, como é que é esse negócio do arquétipo arquétipos de vendas, né? Tema diferente, mas altamente aplicável e eu diria que uma vantagem competitiva bastante grande, né? Aí é muita coisa é a entrega, mas a capacidade de você entender qual é seu perfil
numa venda e qual é o perfil de quem você está negociando é um belo diferencial, eu diria, e faz toda a diferença. Talvez é um dos conhecimentos que eu mais uso durante as negociações, durante as relações, né? Até para fazer rapport, por exemplo, que é um tema, criar conexão, fazer rapport, que em venda complexa isso é um diferencial ainda, mas de certa forma as pessoas tendem a saber que isso é importante, mas os arquétipos vão nos dar essa capacidade enquanto conhecimento, enquanto ferramenta de saber como é que a gente se conhece, como é que a gente conhece quem a gente está negociando, né? Acho que um minutinho e começamos, Ingrid. Eu vou colocando aqui a apresentação na tela. Isso, podemos já dar início. Então vamos lá, turma. Me avisem a hora que estiver aparecendo minha tela. Estamos vendo. Então tá bom. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui antecipadamente a confiança de todos, né? A gente está desde o início do ano, uma vez por mês, a gente faz um webinar aqui gratuito, com conteúdo de altíssimo nível sempre, né? Para quem está conosco, justamente para cumprir um dos propósitos que temos na NX, né, que é de garantir conhecimento acessível a todos e de qualidade, né? Então, enquanto o mercado entrega muita coisa gratuita e rasa, muitas vezes, né, a gente entende que não existe distinção do conhecimento entre o pago e o gratuito. Existe, né, obviamente, nos programas uma organização, uma estrutura, existe outras coisas, mas o conhecimento em si a gente não faz distinção. E nos últimos webinars o pessoal pediu muito para a gente falar sobre temas de desenvolvimento pessoal. A gente já teve o webinar de inteligência emocional e hoje eu vou falar sobre arquétipos, tá? E vai ser bem legal porque a gente vai ter basicamente três blocos, né? Eu vou passar aqui, compartilhar isso enquanto metodologia, já vou falar um pouquinho mais do que eu vou compartilhar hoje. Eu vou fazer um convite depois para algumas pessoas que quiserem estar com a gente. Eu vou liberar gratuitamente uma ferramenta, vou mostrar essa ferramenta aqui para vocês. Vou liberar uma ferramenta de como você pode fazer um teste, tá? Identificar o seu arquétipo e junto um plano de ação do que você precisa melhorar, o que você pode usar como fortaleza do seu perfil, tá? Vou liberar um teste gratuito. Depois eu vou mostrar esse teste aqui ao vivo e a gente depois explica como é que você faz para ter o acesso gratuito ao teste, tá? Sem nada exigido, nada de contrapartida, simplesmente você vai poder acessar o teste do arquétipo e ver na prática o resultado do conteúdo que eu vou compartilhar aqui. No final, a gente tem aquele momento de perguntas e respostas também, né? Então, durante esse nosso momento aqui que eu vou compartilhar conhecimento, vão colocando no chat as perguntas, as dúvidas, que no final eu faço questão de responder todas elas, tá? Vamos para o nosso conteúdo? O que que eu separei para a gente olhar nesse dia de hoje, tá? Eu separei alguns tópicos assim que é o que a gente vai passar aqui hoje. O primeiro deles é como que, como que os arquétipos influenciam na venda e como que o seu perfil influencia? Eu vou detalhar isso ao longo dessa uma hora que a gente vai passar junto aqui. Como é que você pode ler, além de conhecer o seu perfil arquetípico, como é que você pode ler qual é o perfil do cliente, né? E como é que você pode explorar as fortalezas do seu perfil? Muita gente conhece testes como o DISC, por exemplo, né? Que são quatro perfis comportamentais. Por que que eu gosto tanto dos arquétipos? Porque, de uma forma popular e simplista, ele é um disque vezes três, né? Por quê? Porque ele transforma em 12 perfis, então ele tem mais granularidade do que um disque e nos dá mais possibilidade de entender, porque às vezes você precisa começar a venda de um jeito e terminar de outro, enquanto perfil comportamental, tá? Quanto processo é outra conversa. O que que eu vou trazer aqui em forma prática, tá? Então é legal, anotem, tirem print, gravem, façam o que quiser, mas usem esse conhecimento. Como que os arquétipos influenciam na venda? Eu vou explicar. Como é que a gente extrai o melhor de cada perfil? Vou explicar que nem todo cliente compra do mesmo jeito. Então não dá para você conduzir a venda do ponto de vista de perfil comportamental sempre do mesmo jeito. E como é que você faz uma leitura?
Porque se você tiver um comportamento certo, um comportamento com um perfil que é diferente, não vai dar certo, tá? Então a gente vai passar por tudo isso ao longo dessa 1 hora que a gente vai ficar junto, tá? Regis, por que falar de arquétipos em uma reunião de venda? Por que não falar, né, de pitch, de apresentação comercial, de proposta, de vários outros elementos, de contraste, como é muito utilizado muitas vezes, né? Porque toda venda, fundamentalmente uma venda complexa, antes de qualquer coisa, ela é um encontro de duas histórias. A história de quem está vendendo. Então, tem uma pessoa ali com uma jornada e tem uma empresa com uma jornada, e a história de quem está comprando. A pessoa que está do outro lado e também a empresa que está do outro lado. Quando a gente entende o padrão, tá, que guia o nosso comportamento e o padrão que guia o outro comportamento, existe a possibilidade de você conduzir, tá? De você influenciar a outra parte sem ser aquela condução autoritária que você quer impor aquilo que você acredita na venda, tá? Então a conversa deixa de ser genérica, passa a ter uma conexão e você passa a guiar com mais sutileza. É como se você fosse usando uma corda invisível para ir puxando a outra parte para onde você quer, tá? Por isso que os arquétipos são tão importantes, eu vou aprofundar mais, né? Inclusive o que que é arquétipo, né? Talvez quem está aqui não conheça o que é arquétipo, talvez muitas pessoas conheçam, né? O que que são arquétipos, Regis? Da onde vem esse conhecimento? Foi você que inventou? Não, eu não inventei nada disso, né? Os arquétipos são um tema bastante antigo, desde lá do tempo de Platão, de Aristóteles, já se falava nesse conhecimento. Depois nós temos outros autores que também trouxeram esse conhecimento. Depois nós temos Carl Jung, que é um autor, né, um psicólogo contemporâneo, de Freud. E depois nós temos, na era mais moderna, vamos chamar assim, uma autora chamada Carol Pearson, tá? E que escreveu um livro, para quem tiver curiosidade, chamado O Despertar do Herói Interior, tá? E a Carol Pearson vai definir arquétipos. O que que ela diz com outras palavras? Que ao longo da nossa jornada, da nossa vida, nós somos ajudados por alguns guias interiores, sabe? Sabe aquele momento na vida que você precisou de muita coragem, você não tinha e você de alguma forma agiu com coragem? Foi um guia interior que te conduziu. Sabe aquele momento que você conseguiu ser humilde, pedir desculpa, baixar um pouco o volume do ego, mas você não era assim? Então foi um guia que te conduziu. Sabe aquele momento que você encontrou uma resposta que talvez você não tinha o conhecimento para dar aquela resposta? Então, um guia interno te encheu de sabedoria. Então, a Carol vai dizer que os arquétipos nada mais são do que esses guias interiores. E ela fez um trabalho que foi de mapear quem são esses guias e chegar nos 12 arquétipos que nós já vamos ver logo em seguida. Do ponto de vista mais da psicologia, eles existem como uma energia na vida psicológica inconsciente de todas essas pessoas. Por que que é importante entender, por que que é importante entender isso? Porque quer você goste ou não, os arquétipos existem. Quer você esteja consciente ou não, eles se manifestam através de você. É que nem você dizer assim, ó, mas eu não concordo com as emoções. Você pode não concordar, mas você vai sentir o processo emocional igual. Então eles são inerentes à jornada humana, tá? E ela também traz uma forma um pouco mais aberta e diz que são metáforas ou paradigmas controladores, tá? São os padrões invisíveis da mente que guiam o nosso processo de crescimento e desenvolvimento pessoal, tá? Então, eles existem, ponto. Esse trabalho é científico, inclusive, tá? Regis, e agora, como que eu uso tudo isso nas vendas? Como é que você entende os arquétipos na venda, tá? Eu estudo esse tema há muitos anos, tá? Gosto muito desse tema. E esse tema ele é muito utilizado no desenvolvimento pessoal, dentro da psicologia. O grande trabalho que eu fiz nos últimos anos foi mapear isso sendo utilizado nas vendas, tá? Então, por que que nas vendas o arquétipo é tão importante? Porque eles guiam como a gente pensa, tá? Então, um dos arquétipos, por exemplo, que existe é o governante.
Então, ele, governante, tem pensamentos de dominância, de estar no controle. Um dos arquétipos, por exemplo, é o sábio. Então, ele sempre vai pensar, vai agir buscando ter insights mais criativos, como que ele resolve tal situação. Então, os arquétipos guiam, né, como nós pensamos, como nós nos sentimos e como nós agimos. Então, ele influencia na tua autoestima, na forma como você se percebe num processo de venda e influencia o seu comportamento. Tem pessoas, por exemplo, que vivem muito dentro de um arquétipo, que eu já vou falar mais, que é o órfão, que chegam numa reunião e se sentem menor que os outros. Imagina, ele vai prospectar ou vai negociar com um cliente, ele se sente diminuído em relação àquele cliente. Como que você vai conduzir uma negociação se você se sente inferior à outra parte? Ou fica reclamando excessivamente do mercado, por exemplo, tá? Então, cada vendedor, porque todo mundo que está vendendo é um ser humano, tem um arquétipo que orienta o seu estilo natural de conduzir uma negociação. E às vezes esse estilo natural não nos ajuda nessa negociação. E cada cliente decide também de um jeito diferente. Por quê? Porque ele também está sobre luz de um arquétipo diferente. Então, a mesma abordagem não necessariamente vai funcionar para todo mundo, tá? E aí a gente vai passar pelos 12 arquétipos, então, de vendas, tá? Para cada arquétipo que eu vou passar aqui, eu vou falar o que é esse arquétipo. E aí vem duas partes aqui muito rica, tá? Como que você identifica em você e como que você identifica no cliente, tá? E dicas de como que você usa a seu favor esse arquétipo na venda. Então tem muito hackzinho aqui, muita dica prática que eu vou dar, que são detalhes que se você pegar e fizer nas reuniões, vai contribuir muito com a sua capacidade de vender. Isso eu tenho certeza absoluta, tá? Primeiro arquétipo que existe, a gente chama de inocente, tá? Vocês vão ver que no canto superior direito eu fiz questão de destacar as duas armas de cada arquétipo, tá? Então, por exemplo, a arma do inocente é a confiança e o otimismo, tá? Então, se eu sou um vendedor e eu preciso trabalhar em minha confiança e o otimismo, eu preciso estar com o inocente do meu lado. Então, o que que é o inocente? É alguém que acredita que a vida pode ser melhor do que agora. Ele tem esperança, ele acredita. Não importa se vai acontecer ou não, ele acredita. Então ele inicia sempre os projetos com sinceridade, com otimismo, com entusiasmo. E ele confia, tá? Então a confiança é um atributo, confia nos outros e em si mesmo. Ele confia que ele vai dar o melhor dele, e ele confia que o cliente também vai dar o melhor dele. Tem gente que desconfia dos clientes e tem gente que não confia em si, tá? Reis, como é que eu identifico em mim mesmo? Se você tende a acreditar no discurso do cliente sem questionar demais, foca no lado positivo da negociação e evita conflito, então você tem uma presença aí do inocente. Veja, eu não estou dizendo nem que isso aqui é bom, nem que isso daqui é ruim. A título de conhecimento, tá? Quando a gente estuda profundamente os arquétipos, a gente vai descobrir que existem 5 estágios, tá? Existem, existe um estágio negativo, tá? Que é quando o arquétipo ele se manifesta de forma negativa. Então, por exemplo, como que o inocente se manifesta de forma negativa? A pessoa não confia e não tem otimismo. Depois existe uma etapa que é o 0 a 0, vamos dizer assim. Ele nem te atrapalha, nem te favorece. E existem 3 níveis de você aprender a usar isso de forma positiva. Como é que eu identifico no cliente para ver se ele tem esse perfil inocente? Durante a fala dele, quando você estiver fazendo pergunta, escutando ele falar, ele vai citar coisas como do tipo que confia no processo, que valoriza a simplicidade, sabe? Ele evita entrar em detalhes técnicos e ele vai buscar mais segurança, né? Às vezes vai te perguntar, mas você acredita que vai dar certo? Me conta casos que já deu certo, isso que tu tá me falando, tá? Então é assim que a gente percebe. E como que a gente usa do arquétipo do inocente na venda, tá?
Outra pergunta que eu recebo quando eu falo desse conteúdo: qual é o melhor arquétipo para vender? A gente vai ver depois que a gente tem um arquétipo predominante, uma tríade, tá? Dos 12 tem três que são mais fortes, mas todos podem ser usados em algum momento. Então, por exemplo, como é que eu uso o inocente? Transmitindo clareza e segurança emocional, deixando as coisas mais simples, tá? E reforçando garantias. O que que é uma garantia? É aquilo que eu posso dar em troca, né? E posso dizer, ó, certamente se você me contratar, se você comprar o meu produto, vai acontecer isso, isso, isso. Tem coisas que a gente pode garantir, tem coisas que não, mas tem muitas coisas que acerca do nosso produto e do nosso serviço a gente pode garantir. Como é que eu materializo isso na venda? Mostrando os nossos cases de sucesso e as nossas provas sociais, tá? Então, contando história e relatando clientes que já trabalharam com você, que já compraram o seu produto, que já contrataram o seu serviço e deram certo, tá? Então, você aumenta a possibilidade do cliente confiar em você. O segundo arquétipo, e bastante presente nos seres humanos, é o que a gente chama de órfão, né? A gente conhece a palavra órfão por, naturalmente, quem perdeu os pais, né? E ficou órfão, né? Tem um ditado popular que diz, né? O fulano de tal é órfão de pai e mãe. Quais são os dois pontos do órfão? Vulnerabilidade, tá? E aqui pega por quê? Porque as pessoas, no geral, não gostam de ser vulneráveis, não gostam de mostrar fragilidade, tá? E interdependência. O que que é interdependência, Reis? É aceitar que nós dependemos, sim, um dos outros como seres humanos, tá? Então, o arquétipo do órfão é aquela parte de nós que sente vulnerabilidade e busca pertencimento. Muitas vezes, no estágio negativo, busca excessivamente a aceitação, busca a aprovação dos outros, tá? De um ponto de vista mais positivo, que aceita receber ajuda, tá? Um elemento negativo do órfão, na versão negativa dele, é a ausência de humildade. É a pessoa que quer descobrir a venda, quer fazer tudo sozinha, que não pede ajuda para ninguém, sabe? E não se deixa receber ajuda. No contexto positivo, ele aceita receber ajuda, tá? E é uma fase essencial para o crescimento, porque nós sempre vamos ir para o próximo nível recebendo a ajuda dos outros, contando com mentores, com apoiadores, com pessoas que estão do nosso lado no campo de batalha. Tem uma frase que diz assim, né? Se hoje vejo longe, é porque eu me apoiei nos braços de gigantes. Quer dizer o quê? Não consegui tudo sozinho. As pessoas me ajudaram nesse processo. Como que eu identifico o Regis em mim mesmo se eu tenho esse arquétipo? Se você se conecta com facilidade com as outras pessoas pela empatia, tá? Se você admite não saber tudo, ou você é a pessoa que tem dificuldade de dizer que não sabe, né? Tem gente que não consegue dizer que não sabe, que ela quer ter todas as respostas e quando ela não tem, ela mente que sabe, mas não confessa que não sabe. Então a gente cria rapport mostrando que está no mesmo barco, que é desafiador para todo mundo, que existe um nível de coisas que a gente não sabe, que o mundo muda para todo mundo, tá? E como que a gente identifica no cliente se ele valoriza ser tratado como igual? Tem clientes que se você parecer no seu comportamento ou na sua fala superior a ele, ele já não gosta, tá? Desconfia da arrogância, ou seja, não gosta que você pareça mais do que você é numa linguagem popular e quer sentir que o vendedor ou quem está negociando com ele realmente está entendendo os problemas ou as dores que ele tem. Reis, como é que a gente usa isso na venda? O órfão dá para a gente a capacidade de usar linguagem simples, tá? Mostrar casos parecidos com a realidade do cliente e evitar parecer superior, sabe? Ah, tem gente que não toma esse cuidado e às vezes você vai num cliente que é um pouco mais simples, com um terno super sofisticado. Isso vai afastar você. Então, às vezes, você precisa colocar lá uma calça jeans, hipoteticamente, né? Uma camisa e um blazer, para ficar mais próximo da realidade do cliente. Para se diminuir, não.
mas para não evitar que essa lacuna visual se forme e você pareça superior a ele, e aí isso já atrapalha a negociação, tá? Então esse é o arquétipo do órfão. Reis, qual que é o melhor? Todos os arquétipos têm o lado bom e o lado ruim. Por isso que eu vou dando exemplos positivos e negativos disso sendo utilizado na venda, tá? Esse aqui é um arquétipo que é muito comum em vendedores de sucesso, tá? Vai ter uns três, quatro arquétipos que eu vou, como se eu desse uma estrelinha para ele, não porque ele é melhor que os outros, mas porque ele é um arquétipo muito utilizado na profissão de vendas, tá? Então, por que, Regis, que o guerreiro é meio autoexplicativo, é muito utilizado em vendas? Porque é com ele que tá a arma da coragem. O guerreiro é uma pessoa, a guerreira é uma pessoa corajosa, corajoso acima de tudo e disciplinado. Se você pegar os lutadores, os esportistas, né, são muito disciplinados. Tem muito esse arquétipo aqui de ir para cima, de batalhar, de conquistar. Então, por que que ele é tão importante em vendas? Porque é ele que estabelece metas, que traça planos e que usa o poder, porque ele é um guerreiro, então ele tem um poder, né, para transformar o mundo em um lugar melhor, tá? O mundo aqui não é filosófico, é o seu mundo, a sua empresa, o seu dia a dia profissional, tá? E ele geralmente luta por alguém além de si. Então ele não é egoísta, ele não faz só o dele. Ele vende porque se ele bater meta, a empresa vai bem. Se a empresa vai bem, todo mundo vai bem. Como que a gente identifica na gente mesmo esse arquétipo, tá? O guerreiro ele é mais direto ao ponto, ele não dá tanta volta. Ele é muito orientado ao resultado, tá? Gosta de desafio, não foge de objeções. Tem pessoas que na primeira objeção fica pelo caminho. O guerreiro não e gosta de objeções difíceis durante a negociação. Por vezes isso até atrapalha um pouquinho porque a pessoa começa a se alimentar muito de cenários mais desafiadores e aí às vezes a coisa nunca fica um pouco mais fácil, sempre tem que ser com muito desafio. Como que a gente identifica no cliente? Ele vai trazer falas, tá? Apontando para metas, para números, vai falar de prazo, né? Vai citar que ele quer vencer a concorrência, que ele quer ser melhor e que ele espera de você um plano, uma proposta clara, objetiva, com o que tem que ser feito, o que vai ser entregue. Então ele é mais pragmático na sua fala e nitidamente ele deixa claro que ele quer ganhar o jogo, né? Quer abrir mais lojas, quer crescer o time, ele quer ganhar, ele está competindo, né? Ele está numa guerra, ele é um guerreiro. Como que a gente usa isso nas vendas, tá? Apresentando a nossa estratégia. Qual que é o passo um, passo dois? Como é que você vai fazer para ganhar esse jogo, né? Com o cliente? Então você tem que ter dados e tem que ter um plano. Qual que é o nosso plano aqui? É para ter uma execução, precisa ser objetivo. E precisa focar em resultado. Tem que sim ser mais pragmático aqui, tá? Falar de vitória, de como é que ganha, como é que é o melhor. E não em conforto. O guerreiro não busca conforto, isso é importante se falar, tá? O guerreiro gosta de uma boa batalha, tá? Então, em cenários desafiadores em vendas, né? E a gente tem vivido um 2026 duro, o guerreiro se torna muito importante, tá? Tem gente que não quer sair da cama de manhã quando o desafio tá alto. E tem gente que adora sair da cama de manhã quando o desafio tá alto. Então a gente precisa essa pessoa que adora sair da cama de manhã quando o desafio tá alto, nitidamente tá com esse arquétipo aqui bem aflorado, que é o arquétipo do guerreiro. O caridoso, por outro lado, ele vai usar muito a compaixão. Ele é muito humano e muito generoso. Então, o arquétipo que tem mais facilidade para gerar valor em venda complexa, né? Tem uma frase que eu uso muito que é: seja interessante antes de ser interesseiro. Então, a generosidade é uma forma de gerar valor em vendas. E essa arma é desse arquétipo aqui, que é o caridoso, tá? Esse, por exemplo, é um dos meus arquétipos. Quando eu faço o teste, que eu vou mostrar depois para vocês e vou disponibilizar, um dos meus mais altos é sempre o caridoso, tá?
Ele também tem uma outra virtude que não está escrita aqui, que é a capacidade de compreensão. Ele compreende as coisas com mais facilidade. Ele te dá a habilidade de fazer leitura de cenário, tanto das pessoas quanto das empresas, tá? Então ele cria ambientes onde as pessoas se sentem seguras, são pessoas que exalam segurança, tá? As pessoas gostam de estar próxima de você e se sentem seguras estando com você. Ele se doa para tornar o mundo melhor, tá? Então não, o objetivo individual aqui muitas vezes fica em segundo plano. E ele encoraja as relações cooperativas, tá? Então ele não gosta da dualidade de um ou outro. Não, como é que dá para ser nós dois juntos e ser bom para todo mundo? Como é que a gente identifica em nós? Esse aqui é mais fácil. Se a gente se preocupa genuinamente com o sucesso do nosso cliente. Ou a gente só está olhando para o cliente e vendo cifrão, né? O caridoso não. Não é que dinheiro não é importante, mas ele genuinamente quer ajudar. Se ele puder fazer alguma coisa para contribuir a mais, ele vai fazer. Então ele quer cuidar da experiência e evitar pressão, o que é que às vezes é um pouco ruim, a gente vai falar mais disso, tá? Mas ele evita pressão na venda. Por quê? Porque pode não ser uma experiência legal para outra parte. Como é que a gente identifica o caridoso no cliente? Quando ele traz uma fala ou faz perguntas sobre a equipe. Mas o que que isso vai mudar no meu time, no escopo, no dia a dia, né? O que que vai acontecer com as pessoas? Ele quer um pouco mais de garantia de suporte, mas quando eu precisar e eu te ligar, você vai me atender? Quem que vai me acompanhar durante esse processo? Então veja que na fala dele, com outras palavras, ele pergunta: Você vai cuidar de mim? Né? Então, ele quer se cercar de provas, muitas vezes mais materiais, que é o que tende a estar na proposta, de que você não vai abandonar ele depois do fechamento, tá? Como que a gente usa esse arquétipo nas vendas, tá? Demonstrando cuidado genuíno, de fato se preocupando com o cliente, não querendo só vender um produto ou serviço para ele. Então você precisa destacar que você vai acompanhar durante a jornada, que quando precisar você vai estar disponível, tá? E que você vai impactar positivamente o meio, as pessoas, o contexto, a região envolvida. Então isso precisa ser demonstrado. Esse é o caridoso. O explorador, tá? É ele que carrega a bandeira da autonomia. Em vendas, existe um grande desafio para quem é gestor, para quem é líder, que é quando tem um time que não tem autonomia. Um time onde o líder, o gestor, o sócio, o dono, ele precisa toda hora estar direcionando, estar pedindo, tá? Ou seja, o time não tem autonomia. Aqui não é autonomia de o líder, o gestor, da liberdade para as pessoas fazerem as coisas. Existe esse contexto, a gente vai ver quando eu falar de um outro arquétipo, que é o governante, que é o cara que tira de forma negativa, ele tira a autonomia das pessoas, porque geralmente ele não confia, ele gosta de mandar e de ter o controle de tudo. Aqui não, a gente está falando de autonomia, da capacidade de aprender a ser independente, de conseguir fazer as coisas sozinhos, de encontrar o seu próprio caminho na venda, de não precisar de ajuda excessiva toda hora. E num contexto nem seria precisar de ajuda, seria não ser dependente de ajuda. E ao mesmo tempo, é nesse arquétipo que está a ambição, tá? Então aqui a gente pode pôr uma estrelinha, né? A gente falou do arquétipo do guerreiro e agora o do caridoso também, pela compreensão, e o arquétipo do explorador, por quê? Porque não existe como uma pessoa ter sucesso em venda sem ambição, tá? Esses tempos, um cliente que eu dou consultoria, né? A gente dentro da NX tem vários projetos que tem um acompanhamento muito próximo com o cliente, né? O maior projeto que a gente tem é de consultoria comercial. E uma cliente estava revisando lá a remuneração variável da equipe de venda dela. E ela queria colocar um teto. E eu falei para ela, e ela me perguntou o que eu achava disso. E eu falei, olha, se você quer colocar um teto, tudo bem, a empresa é sua, mas eu não recomendo. E ela me questionou por que, Regis? Porque todo vendedor bom é ambicioso.
Se você dá um teto de resultado para ele, ele vai começar a olhar para o lado. Então ela ia desestimular a própria equipe, tá? Ou seja, ela ia atuar negativamente nesse explorador que existe dentro de cada vendedor. Então ele tem coragem de romper com a dependência, o explorador, e saltar para o desconhecido. Ele vai em busca, tá? Ele desbrava novos caminhos. Ah, mas eu nunca passei por isso antes. Ele se sente confortável em cenários inovadores, desafiadores, coisas que nunca aconteceram. Como é que a gente identifica na gente? Você gosta de testar coisas novas ou você gosta de ficar na zona de conforto? Se você gosta de testar coisas novas, você é mais explorador. Se você se entendia com script, né? Tem processos de venda que tem um script mais engessado, né? Eu sou a favor do script como uma linha de condução. Script 100% engessado, eu acho que ele limita, tá? Mas não querer seguir nenhum script também é ruim. Mas se ele se entendia com o script, então tem um explorador alto e busca liberdade, quer conduzir a venda do seu jeito, ele tem um explorador alto. O que muitas vezes é ruim, tá? Parece bom, mas não é. Por quê? Porque performance em vendas tem traços de padronização, sempre, tá? Não dá para cada um apresentar de um jeito, tá? A não ser que fosse uma venda muito artesanal e muito diferenciada. Como que você identifica no cliente, tá? Ele é um cliente que valoriza inovação e autonomia. Ele não quer ficar dependente de você com a sua solução, com o seu produto, tá? Ele pergunta, mas eu vou poder fazer? Eu posso implementar do meu jeito? Né? O que que vocês têm de diferente? Então ele faz perguntas nesse sentido. E não gosta de se sentir preso, amarrado. Se ele quiser cancelar, ele quer cancelar, tá? Por quê? Porque ele também quer ser diferente da concorrência. Como é que a gente usa isso nas vendas? A gente apresenta a nossa solução como um caminho de diferenciação e liberdade, né? Muito na narrativa de apresentação da solução ou do pitch comercial, vai ter que falar muito nisso, né? Com isso, você vai ficar livre para fazer tal coisa, você vai poder montar do teu jeito, né? E aí você vai conversando com o explorador que está do outro lado, tá? Você não pode ter discurso engessado que vai trazer algo que fique amarrado, preso, senão ele vai se sentir sufocado, pressionado e não vai querer, obviamente, avançar com você, tá? Sexto arquétipo, chegamos na metade aqui dos arquétipos e logo eu vou mostrar para vocês o resultado do teste, como que a gente faz e tudo mais, tá? Destruidor, tá? Esse é um arquétipo que o ser humano, no geral, tem muita dificuldade, tá? Para usar. Por que que se tem muita dificuldade? Porque é esse arquétipo, tá? Que faz com que você deixe as coisas para trás. E o ser humano tem dificuldade de soltar. Para que você viva o novo, você tem que soltar o velho, tá? Porque se você olhar um pouco para a história da lagarta que vira borboleta, né, o processo da metamorfose, ela tem que abandonar o estado antigo para ir para um estado novo que é mais belo. Então, para nascer de novo, primeiro tem que morrer. E o ser humano, em linhas gerais, não lida bem com esse processo, tá? Isso eu observo muito quando eu estou treinando pessoas ou implementando processo comercial em empresas, que é o quê? A gente faz um trabalho de redefinir o perfil do cliente ideal. E a pessoa não consegue desapegar do ICP antigo dela. Ela quer ficar tentando vender para aquele ICP, criar um produto, então ela não desapega. Por quê? Porque o distribuidor está baixo. Ela não consegue usar essa força, tá? Então, o distribuidor, ele é essa parte de nós que tem capacidade de criar e destruir, ou de destruir e criar, e que ajuda a abrir mão do que não contribui, né, do que não contribui mais, para desenvolver coisas que vão contribuir. Então, é ele que te dá coragem de demitir cliente que não é bom, por exemplo, tá? Como que a gente identifica na gente?
Se você é direto apontar o que não funciona mais no processo do cliente ou seu, sem medo de confrontar o status quo, isso quer dizer o quê? Ah, eu fico com medo, não sei o que que vão pensar, não sei se eu estou sendo duro, dura, mas como é que eu vou chegar assim e vou apontar as coisas? Então, se você não tem esse medo, se você age, você tem esse destruidor forte. Se você tem esse medo, naturalmente, essa parte em você está enfraquecida. Como que a gente identifica no cliente, tá? Geralmente vai vir com uma fala de insatisfação com o modelo atual, tá? Uma fala que quer mudar, quer romper com o jeito como sempre fizeram, quer ir para um próximo nível, quer fazer diferente. Então, na linguística, o cliente deixa muito claro para a gente que ele quer romper, quer passar uma borracha e fazer diferente daqui para frente, tá? Como é que a gente usa isso em vendas, tá? A gente tem que nomear com coragem, ou seja, usar de algumas palavras ou expressões, tá? E deixar claro que, ó, a gente vai quebrar esse ciclo, a gente vai mudar o patamar, a gente vai deixar para trás o que não te atende mais. Então você tem que mostrar que vai ter uma mudança de cenário, uma mudança de posicionamento, e que o teu produto ou teu serviço vai contribuir com essa ruptura necessária para o momento que ele vive, tá? Tem produto ou serviço que quebram o padrão, que a gente poderia fazer uma análise e dizer, existe um indivíduo antes e depois desse produto ou serviço, existe uma empresa antes ou depois desse produto ou serviço. Quer ver um exemplo? Digamos, uma empresa de software, de ERP, tá? Tem uma empresa que fazia tudo artesanal, analógico, e ela implementa tecnologia. E a vida das pessoas fica muito melhor e mais fácil. Então, são marcos de ruptura. Só deixar para trás aquele comportamento de fazer tudo manual, né, de ter controle excessivo de tudo, enfim, para viver um novo, tá? O arquétipo, um arquétipo bastante conhecido, é um arquétipo que a gente chama de amante, tá? E aí, aqui, às vezes, infelizmente, algumas pessoas levam para outro lado e confundem com o amante de relacionamentos afetivos. Não tem nada a ver. Aqui é o amante de amar a sua criação, né? Tem uma imagem que a gente usa muito para elucidar esse arquétipo, tá? Que é o arquétipo a imagem do Steve Jobs, por exemplo, né? Por quê? Porque ele amava tanto a sua criação, a Apple, por exemplo, o iPhone, que dava para ver ah, esse sentimento, esse brilho no olho, a forma como ele tratava a sua criação. Então é desse tipo de amor que a gente está falando aqui, né? De paixão e compromisso com a sua criação, tá? São pessoas, então, esse perfil que ele é apaixonado pela sua solução, não apaixonado de forma pejorativa que o produto ou serviço não é bom, tá? E ele não reconhece. Não, ele sabe tanto a transformação que gera que ele se apaixona, por aquela solução, tá? Então nós descobrimos quem nós somos e aqui também tem uma descoberta de identidade, porque se você não acreditar que o seu produto ou serviço faz o mundo ser um lugar melhor, como que você vai convencer as outras pessoas, né? Então, o primeiro cliente de um produto ou serviço, tá? Somos nós mesmos. Se você que está apresentando um produto, uma solução, está vendendo, não acreditar, não amar a sua criação, como que a outra parte vai acreditar nisso, né? Existe um tipo de venda no mercado digital que fala que todo mentor, por exemplo, ele tem que ser o seu avatar transformado. O que que quer dizer isso? Que você tem que ser o resultado desejado do seu cliente, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que, para mim, vendas mudam vidas. E eu acredito piamente nisso. Por quê? Porque mudou a minha.
Então, esse é o arquétipo do amante, né? Eu acredito que através das vendas as pessoas podem conquistar tudo aquilo que elas desejam, tá? Então, quando nós descobrimos quem nós somos e aquilo que amamos, tá? E amamos pode ser o nosso produto ou serviço, ou pode ser aquilo que a gente faz, que também é chamado de a nossa zona de potência, tá? A gente busca a felicidade e formas, melhor dizendo, de criar vínculo com as pessoas, com a sociedade, com as empresas, tá? E aí sim a gente vai construindo compromissos. Por isso que a palavra compromisso lá em cima é muito forte. Como que eu identifico em mim, Regis, se eu tô com um arquétipo, né? Quem diria uma vez uma pessoa que eu dei consultoria, eu fiz um processo de mentoria, né? Ele dizia para mim que ele disse, poxa, Reis, eu gosto quando tu me ensina mais sobre esse arquétipo, né? Ele brincava, ele dizia que era o arquétipo da sedução. Por quê? Porque ela te dá mais capacidade de comunicação, mais oratória. Você fica uma pessoa mais atraente quando você está falando do que você faz, tá? Por quê? Porque você vende com paixão aquilo que você está ofertando. Cria um vínculo emocional, porque você fala com a alma, não só com as palavras, tá? E o cliente, tá? Você se envolve emocionalmente também e passa a valorizar relações de longo prazo, tá? Porque você tem um compromisso agora de construir soluções. Como que a gente identifica isso no cliente? Se ele decide mais pela emoção e pela relação de confiança, tá? Se ele valoriza exclusivamente uma atenção mais personalizada, então tá, esse arquétipo também está presente nele, tá? Se ele é menos racional e mais emocional, tá? Como que a gente usa isso nas vendas? Pense no seu produto ou no seu serviço, como que você cria experiências e relacionamento com o seu cliente? Como que você traz uma pitada de personalização por uma proposta, né? Existe um ato no relacionamento afetivo que é o ato de dar uma flor, tá? Então, geralmente o arquétipo do amante, ele está muito ligado a esse ato ou a esse elemento que é a flor. Para cada arquétipo a gente poderia falar de um elemento, né? Lá, por exemplo, o guerreiro, ele tem a espada, né? Então, o elemento do amante é a flor, né? Então, como se você estivesse entregando uma flor. Como é que você entrega a sua proposta como se você estivesse entregando uma flor? Reis, eu trabalho com produtos de esteira ou serviço de esteira, não tem como ficar personalizando. Mas como é que você personaliza a narrativa? Como é que você personaliza um e-mail que você está escrevendo, um áudio que você está mandando? A personalização não precisa estar no material fatidicamente, tá? E como que você mostra compromisso genuíno com o resultado da outra parte, tá? Aí você está usando esse arquétipo do amante, tá? Deixa eu comentar com vocês, mostrar um pouquinho de como é o teste, e aí vou para a reta final dos arquétipos aqui, depois para responder as nossas perguntas, tá? Eu estou trazendo os arquétipos aqui do ponto de vista mais individual de como você pode usar isso, mas a gente faz um trabalho na NX, tá? Que é de olhar toda a operação comercial de uma empresa e fazer isso conversar com a operação comercial, né? A NX ela é uma aceleradora de negócios. Como é que a gente atua no dia a dia, né? Para quem eventualmente aqui não nos conhece, a gente ajuda empresas a estruturar o time comercial, processo comercial. Pode ser um comercial de uma pessoa, pode ser de 50 pessoas, tá? Através de um método chamado mestre em vendas. Então a gente vai trabalhar com construção de planejamento, vai fazer diagnóstico, vai desenvolver a inteligência humana. Os arquétipos é um conteúdo da inteligência humana, tá? A IA, ela não faz tudo por você, como estão dizendo por aí, né? A gente trabalha com capacitação, com treinamentos, com desenvolvimento. A gente implementa sistema comercial, usa, assim, muita inteligência artificial para isso, né? E acompanha o nosso cliente. A gente costuma dizer que aqui na NX a gente dá a mão para um cliente e só solta quando ele tem resultado, tá? E através do perfil de cada vendedor, de cada tipo de produto ou serviço da solução que você vende, tá? A gente consegue implementar um processo comercial com todas as ferramentas, todo o dia a dia, todo o desenvolvimento e habilidades necessárias
para no final do dia o quê? Que todo mundo quer vender mais e ter mais previsibilidade, tá? Então é isso que a gente faz no NX, né? A gente usa a minha expertise aqui, já são mais de 20 anos de vendas, fazendo isso, vivendo vendas, ensinando vendas, estudando vendas. E eu tive a graça de desenvolver uma metodologia, né, que a gente usa na NX, que, que abarca todas as áreas que um comercial precisa desenvolver. A gente vê um mercado oferecendo o SDRA, o outro oferecendo só treinamento, o outro entregando só curso gravado, o outro entregando só mentoria. E a gente olhou para esse quebra-cabeça e falou: como é que a gente ajuda uma pessoa que ela contrate a NX e a gente entregue tudo? Então a gente entrega tecnologia, entrega inteligência artificial, constrói plano, tem mentoria, tem tutoria, tem acompanhamento, tem desenvolvimento de habilidade. Então tem uma metodologia completa e a estrutura inteira que você precisa implementar, tá? Eu vou colocar agora esse um QR Code aqui na tela, né? Depois eu vou convidar vocês para conhecer, quem quiser, eu vou disponibilizar, como eu falei, gratuitamente o, o teste aqui para você mapear, vou mostrar como ele funciona. Mas quem quiser conhecer depois, a gente tem soluções desenvolvidas aqui, né, para três níveis de estágios que as empresas estão vivendo. Primeiro, quem está no estágio mais básico, precisa aprender, precisa ter conhecimento e tecnologia para implementar, ter resultado e ir para o próximo nível. Tem empresas e pessoas que estão querendo acelerar. Então, além do conhecimento, a gente entrega tecnologia, entrega implementação. E tem empresas e pessoas que já estão transformando, estão aproveitando a oportunidade de mercado, capturando mais dinheiro que está na mesa. Então, além de conhecimento, de tecnologia, de implementação, a gente também contribui de forma consultiva, acompanhando. Então, a gente também faz consultoria, tá? Então, depois fica o meu convite para quem quiser conhecer mais, né? A gente tem entregado soluções de inteligência artificial para construir tudo isso, tá? Eu vou deixar o QR Code aqui uns segundinhos, depois no final eu coloco ele de novo e eu vou mostrar como é que você faz esse diagnóstico aqui, que é gratuito, tá? Quem está aqui no webinar de hoje, só escanear o QR Code, né? A Ingrid pode colocar o link para nós também no chat depois, e você vai receber gratuitamente a sua análise de arquétipo, tá? Sem contrapartida nenhuma, sem ter que comprar nada, sem ter que participar de nada. É um presente para quem está aqui. E naturalmente, quem está aqui também depois, se quiser agendar um diagnóstico comercial para receber, né, um pouquinho mais de análise do ponto de vista arquetípico, conhecer um pouquinho as soluções da NX. Eventualmente, se você se interessar por qualquer um dos nossos programas, você tem um desconto ali, tá? Um cupom de R$ 2.000 em qualquer programa da NX que você queira estar com a gente para implementar metodologia comercial, para parar de sofrer com os desafios das vendas, né? Tem muita oportunidade na mesa, tem muito cliente, falta conhecimento e habilidade. Não existe problema de mercado, né? Reis, mas o país não está bem, agora vem eleições e tal. Esses desafios sempre existiram e sempre vão existir, tá? Eu vou mostrar rapidinho aqui, antes de terminar os arquétipos, tá? Eu vou desconectar a apresentação e vou mostrar para vocês aqui, vou conectar aqui, deixa eu conectar aqui o teste para mostrar para vocês, tá? De como funciona esse teste dos arquétipos, tá? Que é o link que vocês vão receber. Se alguém puder colocar nos comentários aqui do chat para mim se está aparecendo para vocês a minha tela, agora não mais da apresentação, e sim dos, dos arquétipos, tá? Está Tá aparecendo sim, aparecendo. Regis. Ótimo, então. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu já preenchi aqui, obviamente vocês vão receber esse link, tá? E vai aparecer essa tela, teste dos arquétipos, tá? E você vai clicar aqui no meu, tá vendo meu resultado, porque eu já preenchi. Mas o de vocês vai estar aqui para iniciar. E aí você vai vir para uma tela como essa, tá? Que vai ter perguntas, ó. Eu vou clicar aqui na anterior, são 72 perguntas. Você vai ler a pergunta e vai responder de 1 a 5, tá? O quanto isso te representa, o quanto se aproxima de você. Por exemplo, essa pergunta: tive decepções com pessoas que foram importantes na minha vida. Quase nunca se aplica a mim, até quase sempre se aplica em mim.
pegar alguma outra de exemplo aqui. Sinto dificuldades para dizer não. Se você é uma pessoa que não tem dificuldade para dizer não, você vai dizer quase nunca se aplica a mim. Rez, eu tenho muita dificuldade para dizer não, você vai marcar quase sempre se aplica a mim. Então tem uma escala de 1 a 5 que você vai respondendo, respondendo, indo para a próxima pergunta. Depois que você respondeu, tá, as 72 perguntas, você vai acessar o seu resultado aqui, tá? Você tem aqui um gráfico aqui estilo de teia, né? Um gráfico aranha, que vai mostrar, por exemplo, ó, o arquétipo do órfão é maior, o do guerreiro é menor, então esse vendedor aqui precisaria trabalhar muito o seu guerreiro, né? O criador é mais acentuado, o governante. Então a gente tem um gráfico visual, a gente tem um ranking aqui, né? Então a gente tem um ranking aqui, os três principais arquétipos dessa pessoa: órfão, amante e criador, tá? Depois a gente tem um ranking aqui do mais relevante para o menos, tá? E a gente tem aqui uma parte que é muito rica, tá? Isso aqui foi muito tempo de desenvolvimento, que é com base no seu resultado, tá? Uma devolutiva individual para o seu resultado, tá? Para o seu perfil. Cada perfil é único. Então, ele vai trazer aqui uma aplicação comercial, tá? Uma camada de interpretação comercial criada pela NX por mim, né? Inspirada aqui nos 12 arquétipos, tá? Seu estilo natural, então ele vai dizer, ó, órfão, seu arquétipo mais ativo, você conduz a venda pela proximidade, autenticidade e identificação genuína com a dor do cliente. O criador, por exemplo, também presente com força, você conduz a venda pela personalização e pela solução sob medida, tá? Então ele tem uma outra explicação, né, que tem aqui no resultado, né, sobre ego, alma e self. Quer dizer o que isso, Reis? Ego são pessoas que têm mais crenças limitantes. Se o ego aqui dá maior, você é uma pessoa que tem que se trabalhar mais, tá? Sendo mais transparente e direto ao ponto, você foi uma pessoa muito ferida ao longo da sua formação de personalidade e de vida, e você precisa se ressignificar mais. Alma, você está vivendo um processo de transformação, está na crista da mudança. E self, você já tem um olhar mais de maturidade para si, para os processos, para as relações, tá? Então aqui ele mostra para gente, ó, sua pontuação em alma é a mais alta entre os três. Você tende a construir a venda a partir de conexão, da transformação e da entrega de significado para o cliente. Quais são alguns pontos fortes? Realismo, empatia, proximidade, identificação das dores, conexão. Aonde que eu preciso melhorar? Ponto muito importante. Ceticismo excessivo, não acredita, então tende a ter comportamentos defensivos, tem medo de rejeição, né? Então, como é que vai operar a venda com medo de rejeição? Uma postura mais defensiva nas reuniões, necessidade de aprovação, evita conflito. Então, aqui são os pontos que estão prejudicando essa pessoa e ela precisa trabalhar, né? E aí eu não vou citar todos, mas segue aqui. Como é que você usa o seu perfil, né, numa reunião de vendas? Como é que você se comunica melhor? Como que você adapta o seu perfil ao do cliente, tá? Alguns arquétipos que são importantes para a venda, como eu falei, né, os da estrelinha que você precisa desenvolver, tá? Então aqui o guerreiro e o caridoso, tá? E um planinho de ação aqui, tá? Um plano prático que a pessoa tem que fazer aqui, 3 pontos que ela precisa fazer rapidamente, tá? Isso dá para exportar em PDF, tá? E você tem esse mapinha aqui completo, tá? Então, só escanear o QR Code aqui, você vai receber esse mapa completo. Eu vou voltar para nossa apresentação, né? Para a gente continuar aqui com o tema e vou pedir a gentileza de alguém confirmar aqui que voltou para minha tela aqui, que eu tô na tela do criador, tá? Façam esse teste, tá, gente? Isso aqui vale ouro. Pequenas percepções aqui de comportamentos que você vai fazer uma autoanálise e vai mudar, certamente você fecha negócios. Certamente, tá? Falo com toda a certeza do mundo e afirmo com a maior segurança aqui, porque esse conteúdo é transformador. Indo para a reta final dos arquétipos e abrir o nosso momento de perguntas e respostas depois, existe um arquétipo chamado criador, tá?
A criatividade, no mundo que a gente vive hoje, criatividade é cada vez mais importante. Ela é uma habilidade humana ímpar na resolução de problemas, tá? É como se dissesse assim, né? Você tem uma lã e dois gravetos, faz fogo, né? Você vai ter que ser criativo. Você não tem álcool, você não tem um fósforo, né? Então, você tem elementos, tem situação, tem contexto e você tem que ter criatividade para resolver. Então, ela é o fundamento, né, de uma vida bem vivida. A gente está falando aqui de venda, sempre lembrem isso, tá? Então, a imaginação ajuda a encontrar beleza e significado, tá? E nós somos criadores da nossa própria vida, né? E da nossa própria re- vida comercial, por assim dizer. Aqui tem a ver com individualidade e vocação. Regis, todo mundo pode ser um bom vendedor? Todo mundo pode ser um bom vendedor. Vendas é treinável, é habilidade, é método, é repetição. Agora, também é verdade que tem pessoas que já têm uma vocação, que já têm uma inclinação para desempenhar melhor aquela atividade. Então, ela já vem com esse arquétipo aqui do criador, né? Nesse caso do contexto de venda, ela já tem vocação para fazer aquilo. Você consegue imaginar o Messi sem ser jogando futebol? O Michael Jackson sem ser cantando, né? E eu poderia dar tantos exemplos de pessoas que parece, não é que parece, ela nasceu para fazer aquilo. Se você botar ela a fazer outra coisa, não vai dar bom, tá? Como que a gente identifica na gente? Você gosta de personalizar a abordagem, foge do padrão, busca soluções, entender cada contexto de cliente, então você tem o criador presente em você. Como que eu identifico no cliente? Ao contrário, ele pede coisas personalizadas, né? Ele demonstra na fala, mas você vai analisar o meu caso, isso serve para minha empresa, porque aqui é diferente. Ele valoriza originalidade e rejeita pacote genérico e pronto, né? Tipo, isso aí tu oferece para todo mundo. O que que você vai criar para mim? Então ele externaliza na linguística, tá? Como que a gente usa isso em vendas? Então, toda vez que eu precisar customizar a proposta, ser flexível com a construção da minha solução, né? E tem contexto que isso se aplica, tem contexto que não, tá? Ou eu tenho que aprender, quando eu tenho uma solução personalizada e padronizada, a tornar aquela apresentação única para cada contexto. A minha apresentação pode ser sempre a mesma, isso aqui vale ouro, tá, gente? O meu produto ou serviço é sempre o mesmo, mas para cada cliente, cada contexto, eu torno aquilo único, tá? Então eu estou criando uma diferenciação através dessa habilidade. No arquétipo, e também tá um arquétipo de estrelinha aqui, tá? O governante. Por que que ele é tão importante, Reis? Porque é nele que está o atributo da responsabilidade. E mais especificamente, da autorresponsabilidade, tá? Vendas não é um espaço para pessoas que transferem a responsabilidade, que não batem no peito, tá? E assumem a responsabilidade da venda. Eu não estou dizendo que vai dar tudo certo. Estou dizendo de você ter a capacidade de se colocar como responsável. Deu certo, é culpa sua. Deu errado, é culpa sua também, tá? E controle, no sentido de guiar, não de querer exercer controle sobre tudo, mas controle de guiar. Você é o guia, tá? Então, a responsabilidade pela própria vida ou pela própria venda tá nesse arquétipo. Então, são pessoas mais realistas, tá? Que não vive de lamúria, que não cultiva a ilusão. Por quê? Porque não tem tempo para chorar as pitangas numa linguagem popular e direta ao ponto, tá? Reis, como é que eu sei se esse arquétipo é presente em mim? Você conduz uma reunião com estrutura ou você simplesmente conversa e tenta vender? Você é uma pessoa organizada? Um elemento aqui, uma habilidade do governante é a organização, tá? Gosta de processo? Claro, e evita informalidade excessiva. O que que é uma informalidade excessiva em vendas? A gente vê, a gente conversa com o cliente, descobre um caminho na conversa. Não, talvez você descubra um caminho na conversa, mas tem que fazer parte da sua estrutura de processo, descobrir o caminho na conversa, aí tudo bem, entende? Não dá para ser uma coisa amadora. Como é que eu identifico no cliente se ele gosta de controle, se ele gosta de governança? Governança aqui
Não é governança aquela formal de empresas que tem que ter conselho de administração. É governança de clareza e transparência dos processos, tá? Ele quer entender o processo, a hierarquia de decisão, quem que decide, se der errado com quem eu falo. Por quê? Porque ele quer previsibilidade de resultado. Ele é um governante. Ele está olhando para o todo. Como que a gente usa isso em vendas? É do governante que vem a habilidade de ter um processo estruturado. Passo um, passo dois, passo três. Governança clara e previsibilidade, ou seja, quais são os processos, como são feitos os processos, quando que eles acontecem, tá? Então você mostra para o cliente apresentando isso que ele está no controle da decisão, que você está no controle do instrumento e do como você vai fazer isso, mas é ele que decide, tá? O governante é um arquétipo bem importante também. Obviamente que do ponto de vista negativo, são pessoas que gostam de ter o controle de tudo, não delegam, viram gargalam das coisas, então tem que ter esse cuidado também, tá? Décimo, décimo governante, décimo arquétipo aqui, também eu colocaria uma estrelinha nesse aqui, que é o mago, tá? Reis, por que que o mago é tão importante? Esse é um dos meus arquétipos também, né? Eu falei que de um deles que é o caridoso, o outro é o guerreiro e o outro é o mago, tá? É ele que dá o poder pessoal. Sabe aquela pessoa que ela acredita, que todo mundo acha que ela parece até às vezes um doidinho, uma doidinha, mas ela vai, ela sobe no palco, ela pega o microfone, ela cria reunião, ela se apresenta como quem vai resolver, sabe? Ah, se vocês olharem o filme, né? Agora tá nos cinemas, teve nos cinemas o Davi e Golias, né? O Davi, ele é um guerreiro, obviamente, só que quando ele vai lá e se voluntaria para lutar com o Golias, ele tem um pouco no início de inocente, né? Porque ele acredita que Deus vai prover a vitória contra o Golias para ele, mas ele tem muito do mago, porque ele acredita no poder pessoal dele, na capacidade de transformação. E com isso a gente cria novas realidades, tá? E transforma realidades antigas. Eu gosto muito desse arquétipo. Ele nos ajuda a descobrir soluções, porque no final do dia, se existe um problema, existe uma solução, tá? Tem uma frase que diz: todo problema que a gente conhece foi criado por um ser humano. Se foi criado por um ser humano, também pode ser resolvido por um ser humano. E essas soluções, tá? Elas vão funcionar como um catalisador de mudança, ou seja, ele possibilita uma transformação, tá? Aí fica mais fácil de identificar se ele está presente em nós, porque você enxerga a venda como uma transformação, né? Eu gosto de falar o seguinte: se o seu produto ou serviço muda a vida de alguém, é seu dever vender, tá? Então, não apenas fazer uma transação, esperar que alguém te compre, tá? Então, você precisa conectar os pontos que o cliente ainda não viu. Se você conecta esses pontos, tá? Você está usando o seu poder pessoal, você tem o mago. Como que eu percebo, Reis, no cliente? Ele está buscando transformação e não só o pragmatismo do resultado, do produto ou serviço. Ele quer entender o que que vai mudar, como que isso deixa a minha vida melhor, como que isso leva a minha empresa, o meu negócio para um próximo passo. Então ele está querendo saber da transformação, tá? E como que a gente usa isso nas vendas, né? Aprender a apresentar o nosso produto ou serviço como um catalisador de transformação. Não só como algo que resolve um problema, simples assim, tá? Não, ele possibilita que você saia de um ponto para outro 10 vezes melhor. Então ele vai além de um produto. Você precisa falar do quanto esse produto ou serviço vai contribuir para que a vida das pessoas seja melhor, para que a empresa vá para um próximo passo, para que a sociedade seja outra e por aí vai, né? Então vai estar muito envolvido aqui o conceito também da promessa, de falar do que vem depois. É como se metaforicamente você estivesse no inferno vendendo o céu, tá? Essa é mais ou menos a analogia. E, antes do último aqui, também um arquétipo bastante importante, o sábio. Por quê? Porque é com ele que carrega a sabedoria, né? Então, por que que os mais velhos, as pessoas de cabelinho branco, né, são mais experientes? Porque já viveram mais coisas, já estudaram mais coisas, não é uma regra absoluta, mas desenvolveram sabedoria, tá?
Então, o sábio, eu gosto muito também desse arquétipo em vendas, ele busca conhecimento constante. Ele nunca está satisfeito com o conhecimento que ele possui e transforma esse conhecimento em sabedoria, tá? Por quê? Porque aí não importa a metodologia que ele tem, tá? Em mãos, aliás, não importa a tarefa que ele tem em mãos, ele vai usar uma metodologia que ele aprendeu para resolver aquilo, tá? Então são pessoas que vão tendo um nível de sabedoria muito grande, tá? Sabedoria vem depois de conhecimento, você precisa aprender a transformar informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria. Como é que eu sei se eu sou sábio, Regis, né? Se eu uso isso na venda, se eu tenho esse perfil? Você estuda primeiro. Segundo, você estuda o cliente antes da reunião. Você reúne dados, cria hipóteses, argumento consistente, ou tenta só convencer e empurrar. Olha, gente, eu vou me arriscar a dizer aqui que 70, 80% dos vendedores ou das pessoas que vendem não estudam, tá? Não gostam de estudar. As pessoas querem ter resultado em venda sem estudar, mas como? É querer aprender uma cirurgia sem cursar, fazer cirurgia nos outros sem fazer faculdade de medicina. Dá para fazer? Dá, mas a chance de você matar a pessoa é muito grande, tá? Só que vender, a pessoa quer vender sem estudar, sem fazer um programa de aceleração, sem participar de uma comunidade, sem aprender com quem já viveu tudo isso, né? Como que a gente identifica no cliente? O cliente faz muita pergunta mais técnica, quer entender o porquê das coisas, compara alternativa, se reúne mais informações, então ele é um cliente que tem um pouco mais de sabedoria, né? Que o arquétipo do sábio está ali. Como é que a gente lida com esse perfil nas vendas? Traga dados, cases, desenvolva argumentos mais sólidos, respeite o tempo também do cliente, não tente só empurrar, tá? E não busque explicitamente o fechamento. Dê o tempo dele processar. Não quer dizer para você não fechar, mas respeite que existe um time também da outra parte. E por último, o bobo, tá? Que é a parte que traz alegria para o ser humano e para as vendas, tá? Então, a força do bobo é alegria e liberdade. Por quê? Porque ele explora o mundo com uma curiosidade inata, tem resiliência para se levantar e ir de novo, né? Ele é um elo que une a gente à nossa espontaneidade da infância, né? Dentro da metáfora do reino, que é muito usada para explicar os arquétipos, diz que o bobo é o único arquétipo que pode dar risada do governante, do rei, né? Porque ele diverte o rei. Os outros todos, na metáfora do reino, se falar, o rei manda cortar a cabeça. O bobo não, porque ele diverte, né? Então ele ajuda a gente a despressurizar a pressão que existe em vendas. Lidar com vendas é desafiador, tem muita tensão, tem muita pressão, e quando você encontra um pouco de alegria nessa jornada, tá? Isso fica mais suave. Então, se você usa humor e leveza para quebrar a tensão, né? Esse arquétipo está presente em você. Se você se recupera rápido de um não, se você dá a volta por cima, mantém um clima leve quando está negociando, mesmo quando você precisa pressionar o cliente, mesmo quando o cliente não é agradável com você. Como é que a gente identifica no cliente? Ele gosta de conversa mais descontraída, né? São clientes mais informais, até menos protocolares. Não gosta de reunião engessada, daquelas apresentações mais formais. E ele decide melhor em um ambiente leve e humano, às vezes num café, às vezes no almoço, num jantar, de uma forma mais descontraída, tá? Como é que a gente usa na vendas? Usando esses elementos. Então, descontrai a reunião. Use humor, conte uma piada, talvez com respeito, né? Use humor com propósito, crie um ambiente leve antes de você entrar na parte mais fatídica, muitas vezes, dos números, tá? Recapitulando aqui para a gente fechar, nem todo cliente compra do mesmo jeito, tá? Porque cada arquétipo vai ter seus elementos. Então, você tem um arquétipo que orienta o seu estilo natural de vender. Reconhecer é o primeiro passo para usar ao seu favor, tá? A maioria das pessoas não sabe. Cada cliente tem também uma lógica própria de decisão, então você precisa fazer essa leitura e precisa conectar o seu perfil ao perfil do cliente para fazer uma boa apresentação, tá? Conhecimento sem execução é só informação. Então é na execução que esse conhecimento vira habilidade. Eu vou passar a palavra para a Ingrid abrir para a gente as perguntas e vou deixar na tela, enquanto isso aqui, o QR Code para quem quiser solicitar o seu
a sua análise de arquétipo de forma gratuita, sem nada condicionado, só escanear o QR Code, preencher, você vai receber aquele link que eu estava mostrando antes. Excelente, Regis. Nós temos uma pergunta aqui do Bruno. Ele traz o seguinte: o arquétipo de uma pessoa é o mesmo como vendedor e como cliente ou pode mudar? Bem interessante, né? Trazer essas duas perspectivas. Muito boa pergunta, né? Ele pode mudar. Vou dar um exemplo, tá? Você, quando está comprando, pode ser mais guerreiro. Quando está vendendo, pode ser mais guerreiro. Ir para cima, batalhar, persistir, fazer muito follow-up. E quando você está comprando, você pode ser chorão, achar que os outros têm que te ajudar, achar que o mundo deve alguma coisa para você, que são elementos mais do órfão, tá? O arquétipo, ele não é uma coisa engessada. A gente tem um arquétipo predominante, tá? Mas para cada contexto e para cada situação, pode ser que se manifeste um arquétipo ou outro, entende? Porque lembra, eles são guias interiores, é como se fosse diversas máscaras que a gente vai vestindo e de acordo com cada situação, eles vão se manifestando. Se você olhar para as relações humanas, você vai ver que tem uma pessoa que, quando está com os colegas do trabalho, ela age de um jeito, quando está com a esposa ou o marido, ela age de outro, com os filhos, outro, quando ela está se divertindo, outro, né? O que que isso quer dizer? De acordo com cada contexto e com cada momento de vida acontecendo, a pessoa tem uma forma de agir ou reagir. Assim são os arquétipos, tá? Por isso que o grande trabalho primário é descobrir qual é o meu predominante, né? Porque se o meu arquétipo é o guerreiro e eu estou usando o órfão lá para comprar, talvez não é o melhor. Ou às vezes é, né? Às vezes ser guerreiro eu vou ir para cima, eu não vou conseguir uma boa condição. Às vezes, popularmente falando, chorando mais, né? Sendo humilde, eu vou conseguir mais desconto. Então, resumindo, não é o mesmo e é comum que sejam diferentes. Excelente, Regis. A Caroline pediu para que a gente voltasse rapidinho ali no slide do governante, porque ela quer fazer um print. Mas relembrando também que essa aula, pessoal, ela fica gravada, ela será atualizada lá no nosso canal do YouTube, na playlist dos nossos webinars mensais. Então, vocês podem sempre voltar a assistir outras vezes. Mas a gente volta aqui sim também para que você consiga fazer o print ali, Carol. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem esses últimos minutinhos aqui com o Regis, porque a gente já está se encaminhando para os nossos momentos finais aqui do nosso webinar. Lembrando que o link para fazer o teste do seu arquétipo está aqui no chat. A gente vai mandar depois ali também para quem está no grupo do webinar. E fazendo o teste dos arquétipos, você tem esse acesso liberado ali para depois no nosso diagnóstico comercial, com um bônus de desconto ali de R$ 2.000 em cada um dos nossos programas, né? Válido para todos os nossos programas. Então não deixem de fazer o teste. Se tiverem uma última dúvida, mandem agora, porque a gente já está encerrando por aqui. E como fala final já minha, antecipando aqui, né, Ingrid, o grande lance dos arquétipos é identificar qual é a situação, o contexto que eu estou vivendo na venda e qual arquétipo me ajuda a passar por essa fase, né? Ponto um. Ponto dois, a gente vai ver que a gente tem uma forma predominante de negociar e que tem que se ajustar de acordo com cada cliente, né? Conforme o cliente, eu mudo o meu arquétipo. Se eu tentar conduzir todo mundo pelo meu prisma, é mais fácil a gente se ajustar do que querer que o cliente se ajuste, né? Então, esse é o segredo. Você pega um governante, você vai talvez usar mais o caridoso. Você pega um caridoso, talvez vai ter que usar mais o guerreiro, por exemplo, né? Então, o grande lance é conhecer para saber se ajustar de acordo com cada contexto.
Perfeito, Regis. Não temos mais nenhuma dúvida, então, pessoal, a gente vai se encaminhando aqui para o nosso final. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Esse é um momento muito especial para nós aqui da NX, um momento mensal. Em breve a gente já divulga a próxima data, o próximo tema. E não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, no nosso grupo também, que a gente manda conteúdos, enquetes, interações. E a gente se vê no próximo mês em mais um encontro aqui com o Regis. Muito obrigada pela presença de todos aqui conosco. Obrigado, turma. Um bom mês para nós.